Boa tarde, meu nome é Pedro Henrique e eu e meus colegas apresentaremos um trabalho sobre turbinas hidráulicas. Turbinas são máquinas que se utilizam da energia de um fluido que passa por suas pás e são comumente usadas para a geração de energia elétrica. Hoje nós vamos falar sobre aquelas que utilizam como fluido especificamente a água, por isso recebem esse nome hidráulicas. As turbinas hidráulicas são classificadas de acordo com a pressão em que ocorre o escoamento de água pelo rotor da turbina. São chamadas turbinas de ação, aquelas nas quais esse escoamento ocorre com pressão constante. Já reação são aquelas onde o escoamento ocorre com pressão positiva na entrada e negativa na saída. Boa noite a todos, meu nome é Bianca, o meu grupo vai falar sobre turbinas hidráulicas e a minha parte do trabalho é sobre as turbinas Francis, que são essas turbinas aqui. Quem criou essa turbina foi James Francis, que pegou a ideia de Samuel Dodge, que tinha feito uma máquina de escoamento centrípeta e melhorou. Por isso, essa turbina leva o nome de Francis por causa do James. Ela é composta de 4 partes, que são a caixa em espiral em formato de caracol, um distribuidor de pás, que ele se mexe para poder controlar a entrada de água, um rotor que também tem as pás e o tubo pelo qual a água vai passar. A velocidade que essa turbina pode alcançar está entre 50 e 450 RPM e a fórmula usada para calcular é essa daqui, no qual o P vai ser em cavalos e o H vai ser em metros. Eu também vou falar um pouco sobre a rotação real das turbinas, porque o gerador e a turbina, eles têm que rodar, ter a rotação igual. Mas as turbinas com muita potência, elas tendem a rodar um pouco mais devagar, porque para evitar problemas, né? E para ela ser um pouco menos complexa ali na parte mecânica dela. Então, a fórmula para calcular essa rotação real é essa daqui, no qual o F vai ser a frequência e o P vai ser o número de polos. O restante do trabalho, os meus colegas agora também vão postar para vocês. Espero que todos fiquem bem. Obrigada. Vou falar agora sobre as turbinas Pelton. Elas são usadas em quedas elevadas, onde a vazão aproveitável normalmente é pequena, pois a captação se realiza em altitudes onde o fluxo de água ainda é reduzido. Por serem de fabricação, instalação e regulagem mais simples, além de empregadas em usinas de grande potência, são também usadas em micro-usinas ou em fazendas, por exemplo, que utilizam essa tecnologia. As turbinas Pelton são do tipo tangenciais. O número de jatos que incide sobre ela é variável. Quanto maior o número de jatos, maior a potência para uma mesma queda e menor o tamanho do rotor. Quanto ao posicionamento do eixo, as turbinas Pelton pode ser horizontal ou vertical, que geralmente é utilizado para 4 ou 6 jatos sobre as pás do rotor. Outro tipo de turbina são as turbinas hélice, que recebem esse nome devido ao rotor, que assume a forma de uma hélice de propulsão. Elas surgiram no início do século XX devido à necessidade de turbinas com velocidades consideráveis em baixas quedas e grandes volumes. O distribuidor mantém um aspecto que tem as turbinas Francis, mas a distância entre as pás do distribuidor e as do rotor é bem maior do que se verifica para as turbinas Francis de alta velocidade específica. As turbinas hélice são do tipo axial, de reação e de ação total, como as turbinas Francis. Temos ainda as turbinas Kaplan, criadas em 1912 pelo engenheiro Victor Kaplan. É um tipo de turbina a hélice que possui a possibilidade de variar a inclinação das pás.
O rotor possui pás que podem ser ajustáveis, variando o ângulo de acordo com a demanda de potência. Elas são do tipo axial, de reação e ação total, e o número de pás varia normalmente de 4 a 8, aumentando à medida que aumenta a altura. São utilizadas para rotações específicas acima de 350 RPM. Permitem uma ampla variação de descarga e de potência, sem grande variação do rendimento total. Já as turbinas Dérias têm esse nome devido ao engenheiro suíço que as inventou. Elas se assemelham às turbinas Kaplan e Francis Rápida, mas as pás do rotor são articuladas e, pela atuação de um mecanismo apropriado, podem variar o ângulo de inclinação. Esse tipo de turbina é muito utilizado em instalações onde a água do reservatório de montante precisa ser reposta quando a máquina não está produzindo potência. Nesses casos, ela funciona como se fosse uma bomba. Olá, meu nome é Adson e eu vou falar um pouco sobre turbinas tubulares e em seguida sobre turbinas bulbo e turbinas Straflon. Bom, as turbinas tubulares surgiram com a necessidade de quando se tem um desnível hidráulico muito reduzido. E com isso torna-se inviável a instalação de turbinas até mesmo do tipo Kaplan. E por causa disso foram desenvolvidos novos tipos de turbinas apropriadas a este tipo de condição. E um desses tipos são as turbinas tubulares. Bom, resumindo, a forma de configuração de uma turbina tubular é o seguinte: o receptor de pás fixa ou variável é colocado no tubo por onde escoa a água e o eixo, sendo ele horizontal ou inclinado, aciona um alternador que é colocado na extremidade do tubo. Então é assim que funcionam as turbinas tubulares. Bom, agora vamos falar sobre as turbinas do tipo bulbo. Elas podem ser consideradas uma evolução das turbinas anteriores. E o rotor, ele possui pás orientáveis, assim como também nas turbinas do tipo Kaplan. E também existe uma espécie de bulbo colocada dentro do tubo adutor de água. Bom, no interior desse bulbo, que é uma câmara blindada, existe um sistema simples de engrenagem que é para transmitir o movimento do eixo alternador. E nos tipos mais aperfeiçoados, no interior do bulbo fica o próprio gerador elétrico. Bom, a turbina bulbo é um ponto positivo, né? Ela dispensa a caixa em caracol e também dispensa o trecho vertical do tubo de sucção. Com isso, o espaço ocupado em planta ele é menor e isso faz com que seja um ponto positivo em relação às turbinas Kaplan. Bom, para o mesmo diâmetro do rotor, a turbina bulbo ela absorve uma descarga maior do que as Kaplan. Então, resulta daí maior potência a plena carga. As turbinas bulbo podem funcionar como turbinas e também podem funcionar como bombas. E elas costumam ser empregadas em usina maré motrizes. Turbinas Straflon são turbinas do tipo axial, caracterizada pelo seu escoamento retilíneo. Bom, as trajetórias das partículas líquidas são hélices cilíndricas, o que em análise significa que elas são retas paralelas ao eixo. Nesse tipo de turbina, o indutor do alternador ele é colocado na periferia, ali, em torno do rotor da turbina. Isso forma um anel reticulado na ponta das pás das hélices e ao qual isso pode ser um passo variável. Isso torna análogo às turbinas Kaplan. Bom, por essa razão, esse tipo de turbina também ele leva o nome de turbina geradora de anel ou ainda turbina periférica. Bom, as juntas hidrostáticas montadas entre a carcaça girante, elas funcionam também como um agente de pressão e vedação. Uma vantagem dessa turbina é de não haver a necessidade de colocar o gerador dentro do interior de um bulbo, como vimos na exemplo de turbina anterior. Isso gera algumas limitações de dimensão do gerador
e também na parte de resfriamento. Bom, a colocação do alternador na própria periferia do rotor da turbina possibilita uma instalação mais compacta e também a obtenção de um fator de potência muito maior. Bom, esse tipo de turbina ela é mais adequado para usinas de baixa queda, como de entre 3 até 40 metros. E assim como as turbinas tubulares e de bulbo, o eixo dela também pode ser horizontal ou inclinado.